Bem-vindos ao STCcast. Olá a todos, está no ar mais um STCcast, aquele podcast voltado para todo mundo aí com interesse, né, na relação acadêmico-científica, onde um protótipo professor, um doutorando e uma mestranda vão trocar ideia com as mentes mais brilhantes desse país e de uma forma bem descontraída. Tanto é que eu tô até rindo aqui para falar, porque nós já tava ali em off batendo um papo com o nosso convidado, que eu ainda não vou dar spoiler sobre ele, né? E a gente tem um intuito, pessoal, sempre de trazer temas relevantes aí para buscar levantar questões, soluções e tentar fortalecer não somente a ciência, mas também todo o mercado de trabalho e beneficiar sempre a população brasileira. Eu dou bom dia aqui ao nosso doutorando, né, meu amigo Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demis? Como você tá? Oi, João, tudo bom? Como é que vocês estão? É um prazer mais uma vez estar aqui em mais uma gravação do STC Cast. Ah, bom demais, bom demais. E a nossa mestranda que mais uma vez quase perde o STC Cast aqui, né? Camila tá ficando com fama de enrolada, hein, Camila? Bom dia, Camila, como você tá? Pessoal, olá todo mundo. Então, gente, o problema já é a internet, assim, no mundo moderno, né? A É, gente vai tentando. o mundo tá moderno, a internet já chegou 5G, mas a gente ainda tá no 2. Tá difícil Pois essa é. coisa, viu? Se cortar também, não Complicado. se preocupe com isso. Cara, gente, hoje a gente tem um convidado aqui, professor proativo, o cara tá com tudo. Eu tô fã do trabalho dele, gosto desse tipo de perfil, né? Pessoas dedicadas, tentando transformar a sociedade. Vai ser uma honra e um prazer imenso falar com o professor doutor Marcel Henrique Marcondes de Sare. Bom dia, Marcel. Tudo bem contigo, cara? Como que você tá? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pela apresentação. É, tá rindo do bom dia, né? É. É, Eu me a cuidei gente, para não responder, né? O bom dia. é porque a gente começou no bom dia aqui, eu falei, opa, corta porque o pessoal vai escutar em outros horários, né? E depois vai ver esse bom dia aí, 3 horas da manhã, aí não vai dar certo. Mas vocês já tiram seus memes e comentem aqui embaixo, dando um bom dia, mesmo sendo madrugada ou noite, beleza? Ei, Marcel, a gente se aproximou muito graças ao patrocinador desse podcast, que é o Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Esse evento que já está indo para sua terceira edição no próximo ano, né? Já está aí. Você foi um dos brilhantes palestrantes, né, na segunda edição. E o CONCAF ele visa divulgar ciência de alto nível com baixo custo para todas as regiões do país. E fez esse link entre a gente, né? A gente tá fazendo um network bem bacana. E eu só tenho que agradecer você por ter comprado essa ideia e mais uma vez estar aqui no nosso podcast. O que você achou desse projeto do CONCAF? É, como que vocês estão vendo esses congressos online? Qual que é a tua visão inicial sobre esse tema, Marcelo? Olha, então, João, na realidade, né, eu particularmente acho que foi uma grande sacada no contexto em que a gente se encontrava, né? Impossibilitado de se encontrar, praticamente impossível, né, de fazer qualquer tipo de conversação que era semelhante a congressos. Então, a ideia, né, do CONCAF, desde a primeira edição, ela me cativou muito, justamente por essas questões que tu falaste, né? Eu acho que viabiliza o acesso, é uma questão bem importante. Às vezes, o próprio custo é algo que dificulta que alguns pesquisadores, alguns alunos de iniciação científica participem de congressos. Então, a ideia de trazer e expandir, né, ciência de uma forma acessível, eu acho que é um diferencial, né, da abordagem, da proposta que vocês criaram e que amadureceram, né, inclusive melhorando ainda mais nessa última edição, né? Algo que já era bom conseguiu ficar ainda melhor, né? Tive a oportunidade
agora com mais calma de acompanhar todas as palestras. Então, é um evento muito, muito interessante. Eu acho que isso, né, só mostra que quem quer faz mesmo com pouco. Acho que essa é a ideia, uma das tantas ideias que o CONCAF deixa, né, para os alunos que estão iniciando essa atividade e para quem está aí na luta para consolidar essa ciência que deve ser de acesso a todos, né? A importância do que a gente faz, das migalhas que a gente junta para construir aí esse império científico, né? Que é algo que não adianta, é na paciência e aos poucos mesmo. Pois é, Marcel, a gente está tentando realmente mostrar para as pessoas que mesmo com o pouco que a gente tem, a gente consegue fazer algo, né? E eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor sempre, sempre mesmo. Não podemos, por mais difícil que seja o tempo, a gente tem que continuar buscando novos horizontes, né? Sempre parece algo interessante e você tem muito essa pegada aí, né, com os teus alunos, né? Camila tá querendo fazer uma pergunta já, querendo curiosidades aqui, né, Camila? Tem que aproveitar enquanto a internet funciona, né? Aproveita aí para perguntar enquanto o 3G tá funcionando. Bora lá. Então, Marcel, só para informar, assim, antes da gente fazer, assim, esse podcast, essa conversa, a gente sempre fuça um pouquinho a vida do convidado, sabe? Aí eu tava, assim, olhando o teu currículo e eu vi que tu trabalha com uma linha bem consolidada e, inclusive, hoje em dia vocês estão trabalhando com nanotecnologia, que é um assunto que me interessa bastante. Inclusive, eu trabalho com isso também. E eu queria saber do teu início, lá puxando para o início, para o comecinho, o porquê que tu escolhesse farmácia para a tua vida? Essa pergunta é excelente. Eu acho que eu sempre conto essa história, né? Porque eu tenho a tendência de querer controlar tudo na minha vida, né? Então, até quando eu estava no ensino médio, eu busquei, né, fazer uma lista de cursos que eu tinha mais interesse, né? Então, eu acabei direcionando mais a escolha da universidade e, com base nisso, eu desenvolvi, elaborei essa lista, né? E daí eu fiquei entre vários cursos, né? Eu sempre gostei muito de química e biologia no colégio. Então, com base nessa afinidade, eu busquei, né, cursos que, né, tinham mais relação com essas áreas do conhecimento, né? E acabei ficando a fisioterapia, medicina veterinária, química industrial, a própria farmácia, agora não me recordo dos demais, e daí fui conversar com profissionais da área para entender mais ou menos como é que funcionava a atuação no mercado, né? E aí foi que acabei ficando entre química industrial e farmácia, daí conversando com minha mãe, a mãe disse, mano, faz farmácia que tem mais a ver, tem a parte biológica, eu sempre gostei muito de saúde, e essa foi a minha escolha, né? Mas eu confesso pra Legal. ti que, na realidade, né, por mais que fosse algo assim, talvez não tão claro pra mim, eu desde muito novo, eu sempre gostei muito de dar aula, de ensinar, de mostrar. Caramba. Os meus primeiros alunos foram os meus avós. Eu fazia com eles, Legal. fazia com eles Escolinha. o que eu aprendia no colégio, né? Então eu colocava ele sentado, eu tinha um quadro na minha casa, eu escrevia as coisas, eu fazia todos os eventos, era festa junina, era Páscoa, eu fazia com eles, né? E daí no colégio isso se acentuou porque eu às vezes ajudava alguns colegas com as disciplinas e eu não sei, acabou que eu entrei na farmácia, mas eu já tinha em vista que eu precisava trilhar um caminho para poder alcançar a docência, né? Então, Legal. foi mais ou menos assim daí. Eu fazia a mesma coisa, sabe, com minhas amigas. Acho que a gente sempre. Eu sou de uma cidade pequenininha do interior, e aí a gente conhecia todo mundo, né? A gente, assim, que tinha a mesma idade, a gente brincava sempre junto. E aí, quando era no fim da tarde, depois da escola, todo mundo se E juntava e essa, eu e queria esse, brincar de escolinha. Eu era legal. professora, eu era professora e eu ajudava todo mundo a fazer as atividades, mesmo sem saber de nada, mas eu tava lá tentando ajudar. Acho muito legal, realmente. Ei, Marcel, que legal, viu, cara? Mas só uma curiosidade, Marcel. Oi. Você é você é do Rio Grande do Sul mesmo, né? Eu sou assim do Rio Grande do Sul, eu só nasci, na verdade, em Santa Catarina, mas moro, né, no Rio Grande do Sul. Eu morava em Nonoai, que é uma cidade bem pequena, aqui do Rio Grande do Sul. Depois me mudei para Uruguaiana, que é uma cidade na fronteira.
Depois para Ijuí, que é onde eu encerrei meu ensino médio, e daí eu fui para Santa Maria. Daí em Santa Maria que eu Muito fiz legal. toda a minha graduação, minha pós-graduação, o pós-doutorado, e esse ano, agora, fevereiro, me mudei para Passo Fundo, que é onde eu atualmente, né, trabalho como professor na Ideal. Ah, entendi. Mas você ainda tem uma relação bem estreita com o pessoal em Santa Maria, pelo que eu tenho visto, né? Como que tá Ah, essa sim, relação? sim, sim. Bah, nossa, muito. Ah, eu confesso que sempre tive muita sorte onde eu trabalhei, porque eu me dou muito bem com a minha orientadora, né, minha Uhum, ex-orientadora, sim. que é um espelho profissional. Foi quem sempre. Ela é aquele tipo de pesquisadora que tu chega com uma ideia e ela vai dizer, vamos tentar. Então a proposta da minha tese, né, foi algo com quem ela nunca tinha trabalhado e em momento algum ela vetou minha Com criatividade certeza. científica, ela bem pelo contrário, né? Ela fomentou muito isso, acreditou na minha ideia e nós somos muito, muito além de relação profissional, que eu acho que Uhum. é essencial para que a gente não tenha tantas pessoas traumatizadas assim com a ciência, né? Porque tem muita gente que acaba saindo e terminando mestrado e doutorado não querendo mais ver, né? É. E eu tenho uma relação muito saudável com a minha orientadora. E ainda não bastando, eu tive a sorte de ter duas outras professoras, as minhas supervisoras do pós-doutorado, que também são pessoas incríveis com quem eu ainda tenho assim uma excelente relação, né, tanto profissional quanto pessoal. E nós temos trabalhos ainda em andamento, alguns artigos para escrever, alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu acabei saindo, né, do núcleo da UFSM, mas eu venho ainda contribuindo, né, pelo menos na parte da revisão, da escrita, Claro, do amadurecimento das propostas à distância, né? com certeza. Inclusive, essa relação aluno-orientador, eu acredito que ela é extremamente importante para a produção do seu trabalho, para o seu dia a dia, inclusive. Eu estava vendo realmente que tu tinha a mesma orientadora sempre, e eu também tenho. Para os que são novos aqui no podcast, eu sou orientada de João, e eu sou orientanda dele desde o meu É. PIBIC. Que E é legal. assim, isso. Pois é, e assim, eu super me relaciono com isso porque eu acho muito, muito bom. Eu vejo que algumas relações que existem no nosso programa não são tão consolidadas e isso faz com que alguns alunos decidam para outra área, É. sabe? Eles não têm essa relação realmente de amizade e isso faz com que eles mudem de É. ideia ao decorrer do tempo. E eu acho isso muito importante, porque se você tem aquela parceria, se você tem uma pessoa ao seu lado acreditando o tempo todo, dizendo que você consegue, lhe dando apoio, isso é a base de tudo, né? Não, eu concordo É. O contigo. Marcel tocou num ponto muito interessante, né, Marcel? E eu acho que eu tenho um pouco dessa relação com a minha ex-orientadora também. Eu acho que a forma com que você falou da professora é Cristiane, né? Cristina, Cristina? Cristina. A professora Cristina. É como eu falo com a professora Leila, sabe? Que foi minha ex-orientadora. E eu tento ter essa mesma relação com os meus alunos. Camila é minha aluna, né? Ela tava falando aí, agradeço as palavras, Camila. Mas foi porque eu basicamente cresci cientificamente nesse meio, desta forma. E Marcel também tem essa, acho que mesma visão, né? E também ele falou sobre traumatizar os alunos e criatividade, né? Muitas vezes o aluno vem com uma ideia maluca lá e os professores às vezes fecham a cabeça e falam, não, vai fazer só isso e pronto, acabou. Isso você tá. É óbvio que nem tudo dá para ser aceito, mas tem que ser conversado, não podemos descartar nada e nem cortar a criatividade dos alunos, né, Marcel? Você, como orientador hoje, né? Como que você tá vendo essa tua relação com os teus alunos? Se você tá tentando seguir um pouco o que a professora Cristina fez com você, e se você tem algum conselho também. Para que algum professor que esteja nos escutando também possa reavaliar a conduta nesse sentido. Eu acho que eu gostaria de responder tua pergunta na posição de aluno e na posição de uma pessoa que futuramente vai vir a orientar, né? Eu trabalhei só, na verdade, co-orientando, então não tomava de fato as decisões, claro, participava delas, né?
Mas eu acredito que seja diferente, né? Quando tu precisa ir atrás de recurso, quando tu precisa encabeçar uma proposta. Então, eu vou responder de duas formas, né? Primeira, como aluno, né, eu vejo que essa questão da criação, né, da criatividade científica, ela é algo que a gente constrói, né? A gente constrói no dia a dia, observando os outros, estudando, errando muito. Acho que essa é uma das formas mais interessantes da gente aprender e a desenvolver um senso crítico, né? E o laboratório onde eu trabalhei durante toda a minha graduação e pós-graduação, o foco dele era análise, né, farmacológica, toxicológica de uma classe muito restrita de moléculas, né? A gente trabalhava com compostos orgânicos contendo calcogênios, né? Selênio, telúrio. E quando eu iniciei as minhas atividades lá, eu não tinha maturidade científica para pensar em uma proposta, então acabou que eu recebi um projeto mais, digamos, encaminhado no sentido do raciocínio, e desenvolvi ele, fui seguindo na linha do mestrado, e no doutorado eu já me sentia preparado para buscar coisas diferentes. Então, eu acho que a primeira ideia que eu gostaria de compartilhar é que é uma construção, é uma caminhada e é algo que não precisa gerar ansiedade se não vier pronto. É algo que tu conquista com paciência, com o passar do tempo, com conversa, com observação. Eu acho que a gente aprende muito observando os outros. E daí no meu doutorado eu fiz propostas diferentes para minha orientadora, como eu falei, ela nunca vetou meu senso criativo. E a gente foi conduzindo 3 trabalhos paralelamente, não era somente o desenvolvimento de formulações nanoestruturadas com os compostos, que era algo que ninguém ainda tinha investigado a fundo. E além dessa proposta, era uma abordagem de enriquecimento ambiental e também estresse gestacional, que eu queria investigar algumas coisas. Então a gente foi conduzindo os 3 trabalhos em paralelo, e foi que a ideia do desenvolvimento dessa formulação foi algo que, digamos, pareceu mais promissor e mais cabível para o momento, e era uma vontade que eu tinha, né, de puxar mais esse meu lado farmacêutico, porque eu sempre fui apaixonado pelo desenvolvimento de formulações, por essa parte de caracterização, de entender por que tal recipiente faz tal efeito na formulação, como é que aquilo ia acontecer no organismo. Então acabou que isso foi uma construção. Eu acho que a ideia, né, como aluno, olhando para trás hoje, onde eu estou, foi uma construção, sabe? Foi algo gradativo e que eu me perguntava, né, nossa, quando que eu vou conseguir pensar num projeto independente, assim? E hoje eu vejo que é algo que acontece quando tu tem essa persistência, quando tu tem essa paciência, quando tu quer. Então, a gente precisa respeitar o processo, né? E claro, para respeitar esse processo, a gente também precisa que respeitem esse processo. E eu sempre estive rodeado de pessoas que não só respeitavam, como me apoiavam nessa ideia. Então, eu me considero, no contexto da ciência, muito felizardo. E é essa, agora respondendo do ponto de vista como professor, é essa a postura que eu pretendo assumir quando eu for responsável por uma pesquisa, por um projeto, quando eu estiver, né, na tutela da orientação de um aluno. Eu acho que é esse o ponto, é perguntar o que te atrai, o que tu gostaria de entender melhor, o que tu gostaria de desenvolver e de selar, né, teu título, carregar então essa mensagem no sentido de deixar a pessoa ser ela mesma, inclusive nesse contexto da ciência, porque eu acho que dessa forma a gente torna tudo muito mais leve, né, muito mais produtivo, muito mais fácil para todo mundo. Eu tenho certeza que teus alunos serão muito sortudos, cara, porque você tem uma capacidade intelectual e um lado humano também, né, excepcional. Tenho certeza que todo mundo vai querer trabalhar contigo aí. É isso aí. E aí, Demis? O que você acha dessa conversa? Como que você tá vendo esse posicionamento do professor Marcel? Não, o depoimento dele é fundamental, né? Uhum. Porque ainda tem um ar muito, muito pesado na pós-graduação, né? Que a gente sabe, a gente conhece casos de pessoas que saíram com a saúde mental extremamente debilitada após essa caminhada, que é uma caminhada árdua, né? Difícil,
mas que o quanto mais leve o ambiente for, mais fácil Aham. fica, né, em relação a isso, né? E aqui, Em professor rela- a- Marcel, é- só interrompendo não, Demis ele sem está problema. começando o Sim. doutorado, então ele está justamente nessa faixa de transição onde ele começou a ganhar bagagem no mestrado e agora ele, mesmo ainda tendo um projeto orientando, ele já começa a ter ideias com critério científico, onde poderia aplicá-las, né? Então ele está bem nessa fase que você comentou, né? Que foi onde você desenvolveu esse teu lado mais criativo. Eu acredito que isso aconteceu comigo também no meu segundo ano de doutorado. E Camila está no mestrado. Então, também a tua fala contempla os mestrandos no sentido, calma, tudo tem seu tempo, né? É um processo, você vai estar ganhando experiência. É muito bacana também para os nossos ouvintes nesse sentido. Bacana. E aí, Demis, Sendo pode, abraçada desculpa, aqui. foi abraçada, Camila? Sim. Sinta-se abraçada à É. distância, então, Camila. Muito bom, Porque a muito bom. gente hoje vive num mundo onde a gente quer tudo de uma vez e rápido, né? E a gente não espera o tempo, né? A galera, essa É. nova geração, tanto é que é a geração da ansiedade, né? E eles querem tudo para ontem. E não é assim. Eu mesmo vou fazendo planos a cada 5 anos, tentando executar as metas aos poucos, um passinho de cada vez, sem me estressar com possíveis inconvenientes que vão acontecendo no caminho. E eu acredito que você está levando a tua carreira profissional dessa forma também, não é, professor? Então, né, eu acho que tu tocou num ponto bem importante, João, a questão da ansiedade, né? Isso é algo que, querendo ou não, acompanha a pós-graduação, né? Se tu paras para analisar, a gente tem a ansiedade de obter resultados que sejam cabíveis para a elaboração de um trabalho. A gente tem a ansiedade de conseguir escrever um artigo e ter esse artigo aceito numa revista, né, que tenha aí um bom fator de impacto, que seja uma revista respeitada, que valorize o nosso trabalho. Aí, posteriormente, a gente tem a ansiedade de conseguir se colocar no mercado de trabalho para poder exercer aí a docência, exercer a pesquisa, que muitas pessoas também gostariam de ter mais esse espaço para atuar como pesquisadores, que é uma grande fragilidade aqui no nosso país e algo que nos faz perder mentes brilhantes para o exterior. Uhum. Então, eu acho que, infelizmente, a ansiedade é algo que a gente precisa mesmo aprender a lidar e usar ela a nosso favor dentro do possível. Então, eu acho que, enquanto aluno, eu sempre fui muito ansioso nessa questão. Eu sempre pensava, nossa, eu preciso organizar esses meus resultados, eu preciso fazer esse experimento, eu preciso colocar isso em dia, em ordem, até porque a gente tinha uma conduta lá no laboratório onde fiz o mestrado, doutorado, que era bastante organizada nesse sentido. Toda semana a gente apresentava em grande grupo resultados, a gente discutia, a gente apresentava seminário, então era constante essa troca. Então acabava que sempre estava em função de uma coisa ou de outra, e isso seguiu na minha vida e segue até hoje. Foi algo assim que eu abracei na minha atuação como aluno, e hoje também eu tenho essa organização, né? Mas que por vezes ela acaba mais refletindo um estado emocional, né, de ansiedade do que somente, né, no caso aí, organização, né? Então, isso de fazer planos, de planejar é importante, e querendo ou não, a gente precisa entender também, né, que a fonte disso muitas vezes está associado com outras questões que podem se intensificar na caminhada da pós-graduação, né? Isso é algo que a gente precisa também reconhecer para poder administrar melhor. Eu acho que saber o que está acontecendo e buscar entender favorece em todos os sentidos, né? A gente não pode olhar para o aluno só como uma pessoa que está ali fazendo o seu mestrado. É muito mais do que isso, né? Um ser humano que nem o Denis comentou que, né, vocês comentaram que o Denis está começando agora, então essas questões de não saber como é que vai ser, de como as coisas vão acontecer, elas fazem parte, elas Uhum. fazem parte do processo. Cara, E depois, né, João, acredito que tu deva concordar comigo, a gente tem aquela corrida contra o tempo com o currículo, né, porque tudo vence. sim. Os artigos eles têm um prazo de validade para contar em concursos, então Uhum. ao mesmo tempo que a gente está buscando
produzir, buscando tentar viver o hoje, a gente acaba estando sempre com um pé, né, lá na frente. Mas daqui no ano que vem, vence os meus artigos do doutorado. Sim. Como é que vai ser, né? Então, tudo Marcel, eu isso. não sei, eu trabalho e talvez fique até como, né, um conselho aí para todo mundo. Eu começo o ano fazendo uma reunião de grupo. E aí nessa reunião eu começo com um GIF lá, que é um livro com uma página em branco. Que independente de tudo que a gente tem construído e tudo que a gente tem feito, a gente tem que sempre olhar o próximo ano, o próximo mês como uma tela em branco. Porque realmente tudo vence. E nesse mundo científico, ele é cruel também, né, Marcel? As Aí, é. métricas e como ele é posto, ele é feito de uma forma muito cruel, muito cruel. Então, quem ainda quer sobreviver nessa área tem que olhar todo dia como um dia em branco, eu acho. Eu não sei se é assim que você vê. E claro que isso vai em contramão, né? Vai em contrapartida do que a gente está falando de ansiedade e tudo mais. Mas infelizmente ele precisa ter algumas mudanças e a gente criou esse podcast também para tentar levantar esses pontos, né? Quem sabe alguém não escuta? A gente está conversando com professores renomados, como você, por exemplo, está em plena ascensão, um cara com uma capacidade intelectual imensa, e talvez a gente consiga atingir quem está ditando as regras do jogo em algum momento, né? É, É, provavelmente seria uma repercussão bem é. importante. Com certeza. E, professor, só puxando um pouquinho essa questão da sua pós-graduação, né? Onde você fez a sua O clima pós-graduação, na ficou verdade? tenso, viu, Marcelo? O clima fica tenso. A gente fala de sistema e todo mundo fica com medo. Vamos mudar de assunto. Vamos lá, vamos puxar outro assunto. Vai lá, Demis, chega aí. Só para descontrair. Certeza. Não, só falando um pouco de onde tipo, tu fizesse a tua pós-graduação, né? Que é um programa nota 6. Aí tipo, tu poderia contar um pouco como foi essa experiência de estar inserido num programa de pós-graduação com conceito 6 CAPS, né? E como foi, na verdade, a tua experiência com o programa em si? Bom, então, Denis, eu iniciei as minhas atividades no laboratório em 2010, né? E o programa, ele era bem estruturado na época, né? Nós tínhamos um biotério de experimentação animal, então nós tínhamos esse segmento de avaliações, né, em vivo, que a gente chama. Nós tínhamos vários equipamentos de uso comum, então a gente tinha a oportunidade de fazer várias técnicas diferentes, isso viabilizava aí uma série de análises, mas eu, sendo bem honesto, as condições elas eram bastante escassas no final das contas, né? Então, a minha orientadora, ela tinha na época mais de 20 alunos, se não me engano, tanto entre mestrandos e doutorandos e também iniciação científica, se bobear até mais. E a gente trabalhava em um espaço extremamente pequeno, e conseguia fazer andar assim concomitantemente muitas teses e muitas dissertações e trabalhos de conclusão de curso. Então, o programa é 6, mas a gente olha para o 6 e imagina algo bem de ponta, algo bastante com uma infraestrutura bem de calibre, né? Quando na verdade a realidade é outra. A gente faz muito com pouco. A gente tinha que se organizar no contexto de compras, nós tínhamos que nos organizar no contexto de logística. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu aprendi, né, observando o trabalho dos meus colegas e na prática realizando o meu trabalho, é que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Então, assim, eu consegui desenvolver o trabalho porque eu tive várias pessoas que me ajudaram, eu tive parcerias que abraçaram a minha ideia. E assim, juntando o esforço de muitos, a gente conseguiu desenvolver um trabalho, o meu trabalho, que acabou aí gerando o título e posteriormente outros tipos de impacto. Mas eu acho engraçado que, se eu pudesse mostrar para vocês o espaço onde praticamente todas as teses e dissertações eram feitas, vocês iriam se surpreender, porque era um espaço muito pequeno.
e a gente se virava com o que tinha. Então, é por isso que eu acreditei tanto na ideia do CONCAF, justamente porque eu sei que a gente, quando quer, a gente consegue fazer muito, mesmo tendo pouco. E foi essa a forma com que a gente desenvolveu lá no laboratório todos os nossos trabalhos. A gente conseguia, né, aos poucos, se organizar e trabalhar com o que tinha para poder caminhar e dar seguimento, né, aos trabalhos que surgiam. E uma coisa que nunca, é muito, muito interessante isso, até tenho conhecidos que fazem, são pesquisadores no exterior, né, e algo constante é o pensamento assim, ó, que o brasileiro realmente ele consegue fazer com o pouco que tem, muito. Né? Às vezes os laboratórios do exterior são de ponta, têm técnicas extremamente rebuscadas, cultura celular, análises moleculares, enfim, acesso a equipamentos, mas a produção, por mais, é claro que ela leva um pouco mais tempo, e às vezes tenhamos aí trabalhos que contemplam um conjunto de resultados mais, digamos assim, redondinho, né? Se a gente tivesse as condições que eles têm lá, provavelmente nós já estaríamos Marcel, voando, Com certeza. né? deixa Porque eu fazer isso é uma realidade. comentário aqui, que como você tá falando, e é realidade total, cara. Eu tive a oportunidade de ficar fora um tempo e as pesquisas andam porque tem tudo, cara. Quebra um equipamento, eles fazem Sim. assim, ó, pega o telefone e liga, no outro dia tá o técnico da empresa lá dentro e arruma. Precisa de um reagente que É. custa, sei lá, $8.000, 8.000 libras. No outro dia tá lá. E a gente aqui passa por essas situações. E a gente tem que usar a criatividade, tem que estudar muito mais para inovar, para conseguir produzir coisas de alto nível, que é uma ciência muitas vezes compatível com o que é feita, ou até melhor do que é feita no exterior. E a gente não valoriza, e o pessoal acha que o cientista brasileiro não tem esse start, né? O eureka, né? E não. O pessoal vem buscar mão de obra aqui, para os grandes laboratórios do mundo Claro. todo. Cara, é bem isso que você falou mesmo. E só para aproveitar aqui, Marcel, como você tocou no CONCAF, eu fiquei extremamente feliz com a tua participação desde o ano passado, porque a gente precisa de pessoas como você para mudar esse país e mudar a visão não só da sociedade, mas também das grandes autoridades da área, né? E eu acredito que você tem muito potencial mesmo e vai contribuir muito com a ciência e com a educação nesse país, cara. E eu já deixo aberto aqui para você participar conosco da terceira missão e a gente tentar fundamentar e melhorar esse evento com tua visão e todo o teu conhecimento também. Fica o convite em aberto já no ar aqui, viu? Intimação, Marcelo. Mas não poderia, não tenho como negar um convite desse. Pode contar comigo. Sabe que no que puder, eu quero contribuir sempre que for possível. Para mim é uma honra poder ajudar a construir, né, um evento que eu tenho certeza que faz a diferença na vida das pessoas. Se a gente conseguir alcançar, né, com essas abordagens e com o CAF em si, alguém que estava em dúvida se valia a pena ficar na pesquisa, alguém que estava em dúvida em relação ao mestrado, a um doutorado, ajudar as pessoas a tomar uma decisão no sentido de sim, eu quero isso, e até mesmo no sentido do não, eu não quero isso, porque é uma decisão importante também, acho que a proposta ela se valida perfeitamente. Bacana, bacana mesmo. Camila, queria perguntar alguma coisa? Sim. Então, Marcel, eu vi que um dos teus programas, ele envolve imunoterapia. E nos dias pra cá, a gente vem escrevendo uns capítulos de livro, e um deles, inclusive eu escrevi com o Demis também, um deles abordava essa temática de imunoterapia aplicada a câncer de mama. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a tua experiência nessa área, dar assim um geralzão de como foi, de como está sendo essa experiência. Aproveitar o Outubro Rosa também, né, Marcelo, para entrar nessa Sim, temática também, eu acho bem importante, né? Principalmente aí que parece que o trabalho de vocês foi uma revisão da literatura pro triplo negativo. Eu não sei se foi isso mesmo, acho que foi, né?
pro câncer de mama triplo negativo, prognóstico horrível, Uhum. né? Então, se você quiser dar uma pincelada aí nesse tema, seria bacana. Não, vai ser, na verdade, né, é uma honra mencionar, que vocês tenham mencionado esse trabalho, e eu vou explicar por quê. Na realidade, quando eu comecei a trabalhar, né, com o desenvolvimento de formulações, eu tive novamente o prazer de compartilhar toda a minha caminhada científica com uma veterana minha de faculdade, que inclusive também atua como revisora no CONCAF. Foi por intermédio dela que eu, inclusive, recebi o primeiro contato que eu tive, né, com o CONCAF, que é a Luana Mota Ferreira. Ela é minha colega foi minha colega de colégio, alguns anos mais velha, mas a gente praticamente cursou toda a faculdade junto, ela estava um semestre antes. E quando eu comecei a desenvolver as formulações, era ela quem era a ponte no laboratório de desenvolvimento de tecnologia farmacêutica. Então a gente uniu as áreas, né? Eu com o meu interesse por desenvolver formulações e análise biológica, e ela também nesse mesmo sentido. Só que enquanto eu trabalhava com dor, ela tinha um interesse especial no desenvolvimento justamente de terapias para o câncer. Né? Então, na verdade, nasceu dela, a maioria dos trabalhos que eu tenho nessa área foi em colaboração com, né, propostas dela, e aí a gente reforça ainda mais a importância, a gente ter essa visão clara do quão é essencial o trabalho em equipe para que a gente consiga desenvolver e crescer no contexto da pesquisa. Né? Então, foi através dela que eu comecei a participar desses trabalhos, né, nesse nicho específico, né? E quanto a esse artigo de revisão, também foi um convite dela, a gente trabalhou juntos no aprimoramento de um trabalho de conclusão de curso que ela orientou, que deu origem, então, a essa revisão. Né? Ela é especialista em oncologia, ela já trabalhou como farmacêutica hospitalar, então ela tem bastante experiência nessa parte. E ela vem com as propostas, e eu, como, né, sou um entusiasta, eu sempre acho válido investir esse esforço no desenvolvimento, né? Então a gente vem trabalhando já esse foi um dos artigos que a gente teve, né, a sorte, né? Na verdade, sorte não, mas o mérito em publicar. E também tem um outro trabalho muito interessante que é utilizando toucas de resfriamento para minimizar o efeito da perda de cabelo que o tratamento com quimioterapia causa. Isso, inclusive, ganhou um pouco mais de atenção aqui no Sul, porque uma das jornalistas que trabalha no RBS TV aqui, ela fez uma reportagem mostrando o uso dessa touca durante o tratamento dela. Então, esse foi um outro trabalho que a gente também teve o desenvolvimento oriundo aí de uma revisão de literatura. Professor, A gente fez... explica um pouquinho Oi. fundo para os nossos ouvintes. Vamos tentar fazer isso ganhar mais repercussão. Como que funciona isso? Um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a perca do cabelo, seria isso, né? E aí você usa uma touca e isso ajuda a A abordagem... reduzir. Como que seria esse processo? O que vocês descobriram na literatura aí? Os trabalhos clínicos que foram realizados, né, eles apontaram para uma redução, né, dependendo, né, claro, do protocolo, mas uma redução, né, na perda de cabelo nasquelas pacientes que faziam uso dessa touca, que basicamente é uma touca que é um gel de resfriamento. O gel de resfriamento ele causa vasoconstrição local e evita que, por exemplo, uma grande quantidade do medicamento que está sendo administrado alcance esse tecido, que como são células de divisão rápida, né, elas acabam sendo mais afetadas. Então, a ideia é que, além da gente ter um componente estético, porque é algo que afeta muito o emocional e a autoestima das pessoas, né, a gente consegue minimizar um efeito que seria aí adverso. E infelizmente por hora, né, em função das limitações que a gente tem para o tratamento, né, ainda não é 100% seletivo, evitável, né? Então, exato, né? Então, eu particularmente achei muito interessante. Eu também, quando comecei a estudar, eu não conhecia, e se tu fizeres aí uma busca rápida, né, nas pessoas que tu conhece, até pessoas que estão mais professores na ciência, não é todo mundo que conhece, né? Aqui no Brasil não é uma abordagem muito comum, não é uma abordagem assim difundida.
Mas a ideia é basicamente essa, tentar preservar um tecido, Uhum. né, que muitas vezes acaba fazendo as pessoas evitar de procurar Sim. o tratamento em função do aspecto, né, A questão do estigma que psicológica, isso né, carrega. que acaba atraindo, né? Poxa, Exatamente. que legal. E que por consequência também afeta o próprio tratamento, porque a gente sabe o quanto isso tem uma influência, né, no Uhum. emocional, na própria sistema Sistema imunológico da né, pessoa, exatamente. então... Com certeza. Então Na minha família, uma tia minha acabou de ser diagnosticada. E assim, a primeira coisa que ela perguntou pra mim foi: meu cabelo vai cair? E impacta viu só? demais, sabe? Porque ela já tava pensando em fazer ou não o tratamento, dependendo do cabelo dela cair ou não. Poxa, que E a legal, gente Camila. sempre Um artigo para olhar, analisar e vocês conversarem com um médico oncologista, né? Para certeza. Exatamente. poder acabar fazendo essa terapia alternativa, vamos dizer assim, né, professor? E ela tá pelo menos mais tranquila em relação a isso. Quem sabe não evita ou diminui bastante a queda do cabelo e ela fique com autoestima alta e consiga fazer tratamento correto, né? É. E aí, Demis? Não, muito, muito Vivendo legal, e viu? É uma coisa que, aprendendo? com certeza, com certeza. Esses nossos papos aqui estão sendo maravilhosos. Cada coisa que a gente aprende que, olhe, fora, É. fora Isso aqui vai dar do um normal. corte, viu, Marcel? Vamos fazer um corte somente dessa parte. Você sabia, touca, e aí a gente deixa lá o link do teu artigo de revisão também. Vamos destacar bem isso. Vamos viralizar esse bate-papo aqui, cara. Bem interessante. Certeza. A Bem abordagem interessante e foi útil, né? A ciência interessantíssima. brasileira trazendo inovação com baixo custo, para tentar É. sempre otimizar os tratamentos e beneficiar as pessoas, né? Que o nosso objetivo como farmacêutico é esse. Marcel, isso mostra que é um papo que eu sempre digo para os alunos, inclusive na particular, onde eles não vê tanta importância em pesquisa, é que o aluno que se interessa por ser um pesquisador, e aí não precisa ser um pesquisador somente de bancada, esse cara que está sempre Uhum. analisando a literatura, esse cara que estuda dessa forma, ele vai ser ele vai atender melhor os seus pacientes lá na drogaria, ele vai desenvolver fórmulas melhores lá na manipulação, ele vai fazer uma assistência farmacêutica muito mais adequada, ele vai conseguir conversar com a equipe multidisciplinar e mudar protocolos pré-estabelecidos, às vezes usando até farmacoeconomia com melhores resultados. Eu não sei, eu sempre prego que se o aluno ele não tiver esse olhar de pesquisador, ele não vai ser um profissional diferenciado. Tô com uma visão errada, professor? O que você acha? Bom, eu acho que isso vai de encontro com o que a gente mencionou anteriormente, né, da importância da gente estar constantemente se atualizando, Uhum. né, porque a ciência e essas áreas do conhecimento, a saúde principalmente, ela é muito mutável. A gente está sempre descobrindo coisas novas, entendendo como funciona uma determinada patologia, desenvolvendo um novo medicamento, reposicionando fármacos, que isso é brilhante, né? Então, é necessário que quem trabalha com essa parte, né, me arrisco a dizer que, na verdade, em qualquer âmbito da atuação da sociedade, né, independente da profissão, a gente precisa ter esse. Tá, mas por quê? Né? Tá, mas por que isso acontece? Tá? O que eu posso fazer com isso? Será que não tem como melhorar esse protocolo? Né? Então, é um tipo de inteligência, né, que a gente precisa desenvolver, né, contestar aquilo e tentar melhorar, né? É tipo um controle de qualidade constante está sendo aplicado aí justamente para caminhar à frente e não ficar estagnado, né? Então, eu entendo que em alguns momentos as pessoas elas cansam, porque realmente a gente está sempre estudando, é algo que em alguns momentos fica pesado, é cansativo, mas é essencial e é necessário, não adianta, a gente precisa, porque isso é o que faz a vida, a roda da vida ciclar, né, em todos os âmbitos. Então eu
concordo plenamente contigo. A gente precisa estar constantemente se atualizando, porque melhorando e aumentando o nosso saber, a gente vai ter como exercer a nossa profissão de uma forma muito melhor, né? E respeitando aí o juramento que a gente faz quando se forma, promovendo saúde, né, acima de Tá. tudo. Em off, professor, a gente estava conversando sobre essas novas metodologias, o ensino à distância, né? Inclusive, a Camila ficou um pouco curiosa. Camila, você queria perguntar um pouco sobre como funcionava, né? Como que era? Você estava com alguma dúvida? Como é a questão desse ensino meio a meio? Como é que vocês abordam aí? Porque aqui fazem 2 anos, né, que a gente está tendo essa educação à distância, esse ensino à distância, e a volta vai ser um pouco impactante, sabe? Eu já estou me preparando, porque eu acredito que eu não estou mais acostumada a essa Olha, forma. então, né, Camila, a gente vinha, né, de um sistema, né, eu falo por mim, né, da educação, um sistema onde nós tínhamos uma grande dependência com o professor, né? O professor era um grande detentor do saber e era a partir dele que o aluno ele extraía as informações, os conceitos e dependendo muito do perfil do discente, acabava que ficava restrito a isso, né? Então até vai de encontro com o que a gente mencionou antes, aquela questão de estar constantemente se atualizando. Vem da nossa educação, o hábito da gente se bastar com aquilo que nos dizem. Então essa nova modalidade que vem, na verdade já existe há muito tempo, né? Que é uma educação mais ativa. Ela visa justamente colocar o aluno em evidência e é algo que acontece, por exemplo, com um pós-graduando. Tu precisa fazer uma investigação mais a fundo da tua proposta. Ninguém vai sentar contigo e vai te explicar como que uma célula tumoral se divide e de que forma que uma nanopartícula pode intervir nesse processo. Tu quem tem que estudar, aprender, sair da tua zona de conforto, né? Então, essa modalidade de educação ativa, né, ela visa justamente ensinar e doutrinar o aluno que ele precisa estar sempre buscando conhecimento. Então, a ideia é, por exemplo, direcionar uma determinada literatura, aplicar um determinado exercício que tenha relação com aquilo que ele leu, com o que ele compreendeu, e buscar fazer aplicações práticas e diretas disso, né? Então, no início da pandemia, eu estava atuando como professor voluntário lá no programa de pós-graduação em farmacologia, e a gente precisou se modificar, né? Então, a forma com que eu acredito que também tenha sido aí, né, são as aulas remotas, né? Então, é uma gravação de uma aula do professor, algumas atividades que, porventura, podem ser síncronas, mas que, né, na grande maioria, acabava sendo assíncrona, porque nem todo mundo estava bem para poder acompanhar a aula. Então, enfim, uma série de questões que nos obrigaram a nos adaptar, né? E eu estava muito preocupado em não estar atualizado para poder atender a essa demanda que a minha profissão ia exigir, né, no caso a docência. Então eu busquei fazer um curso de educação à distância e gestão da educação à distância, no caso a educação EAD, né? E eu aprendi a utilizar, perdão, várias ferramentas, várias metodologias que justamente prezam por tornar o aluno mais independente no seu processo de aprendizado. Então, desconstruir aquele sistema de sala de aula onde o aluno vai sem saber nada e o professor explica do zero, né? Então, é um momento onde ocorrem trocas, né, onde talvez alguém não tenha entendido muito bem, um outro colega pode explicar, o professor ele eleva o nível da turma após essa sensibilização inicial a respeito do conteúdo. Então, na verdade, existem várias abordagens que podem ser utilizadas, né? Professor, Atualmente, oi. pelo que você está comentando hoje, né, nessa educação à distância, o ideal seria o professor ele ser mais um orientador, vamos dizer assim, e o papel central Exato. cabe ao aluno estudar antes, como se O fosse aluno uma sala de aula invertida, né? Hoje é uma das metodologias que tanto se fala. exatamente. Como que nós A gente, conseguimos, como os educadores, e aí eu entro dentro de uma preocupação minha, e você, como está no Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Nordeste, eu tenho contatos lá no Sudeste também, eu tenho sempre discutido isso com os outros colegas, como que nós, né, conseguimos adotar esse modelo numa universidade, por exemplo, onde a maioria dos alunos tem que trabalhar.
Como que a gente consegue fazer isso ou ter uma adesão maior da turma nesse sentido? Você está encontrando esse tipo de dificuldade ou está sendo fácil para você ou você ainda não pegou esse cenário? Então, eu acho que o perfil do aluno, a educação à distância, na verdade, esse tipo de modelo híbrido, ele é perfeito para quem tem pouco tempo. Eu acho que é um ponto importante da gente comentar, porque a pessoa ela consegue se organizar para estudar em um momento em que ela está, digamos, mais confortável, que é um tempo que sobra em alguns casos, né? Isso vai muito de aluno para aluno, né? Mas eu acho que a gente tem ainda uma questão que que vem de anos da educação tradicional, né, professor João? Então, assim, nós como professores que tivemos essa educação, a gente tem, em alguns casos, uma dificuldade, e em alguns talvez até resistência, em querer fazer uma adaptação do nosso método, porque nos foi passado assim o conteúdo, nós fomos, digamos, treinados para exercer, executar e colocar em prática dessa forma. Só que agora a realidade ela demanda uma outra conduta. Então, realmente, isso eu acho que vai ser um processo aí de adaptação e de desconstrução, que tanto nós como professores vamos ter que entender que em alguns casos a gente precisa priorizar determinadas metodologias em detrimento de outras que vão direcionar de uma forma melhor o aluno, né, e pensar justamente na seguinte questão, né? O que esse conteúdo realmente vai contribuir para a formação do aluno, né? E como que a gente pode tornar isso mais relevante e mais claro, né, para quem está Habilidades dele no mercado recebendo. de trabalho, Eu né? acho Para que ele se interessar mais, né, a isso. exato, Uhum. exatamente. Eu acho que essa é uma das Eu questões. E até tento a questão, tipo. Opa. para falar, Dems. Não, João, é só a questão tipo, de que o mercado de trabalho também ele está exigindo bastante do profissional, né? Então, tem muitas das vezes o ensino tradicional, como a gente conhece, ele não supre essas demandas de mercado, né? Porque, na verdade, é o Ela que está não escrito no consegue livro, suprir. né? Ele não te Exato, dá a exatamente. aplicabilidade daquele conteúdo. Onde eu vou aplicar Isso. isso? E isso é uma coisa que eu senti quando eu fiz. Eu, diferente de você, professor Marcel, não fui um intelectual, né? Nunca quis dar aula. E foi uma construção. Eu fui me construindo, né? Foi um processo até chegar nesse momento. E no meu primeiro e no segundo ano de curso, eu sou de uma formação que não era generalista. É, era só química, física, e eu era de uma cidade pequena, de uma região onde não tinha pesquisa, não tinha nada, você fazia farmácia para trabalhar em drogaria. E na minha cabeça, como não Sim. existia esses exemplos aplicados, onde aquele conhecimento ia ser útil para mim, por exemplo, numa química farmacêutica, onde aquele físico-químico seria relevante em operações unitárias ou lá na indústria, não tinha esse vínculo. Aí eu ficava lá na sala de aula e falava assim: velho, eu vim aprender de medicamento e esses caras só falam coisa que eu não quero saber, velho. Onde eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso? E talvez hoje eu, como professor, eu tento sempre dar esse tipo de exemplo. Eu vou falando do conteúdo, eu vou falar, olha, na tua atuação, isso aqui pode ser utilizado na parte clínica, né? Diagnóstico, isso aqui vocês vão ver em Uhum. tal lugar, isso aqui na tua conduta de assistência com o paciente humanizado, você precisa ter esse tipo de conduta, né? A parte de fiscalização, quando o fiscal chegar, onde eu vou usar as normas? A galera passa deonto e vai falando deonto, mas para que serve deonto? Nem explica que vai um fiscal passar lá, você vai ter que conversar com o fiscal, nem te explica que num concurso vai cair deonto, sabe? Quais são as principais normas, o porquê que aquilo é importante para sua profissão, como regulamenta, né? Então, essa desconstrução, ela precisa partir de um colegiado, né? Com todos os professores alinhados também, Sem né? Porque dúvida. quando você entra desta forma, professor, você tem Exatamente. uma resistência dos alunos também, sabia? Eu não sei se você já passou por Sem isso. dúvida. E aí, Camila? Como pessoa que está em sala de aula assim, mais próxima da graduação, né? Que eu estou no mestrado e saí faz pouco tempo. Uhum. Gente, isso acontece muito, muito. A maioria, acho que 80% dos alunos da minha sala, eles faziam essa pergunta. Por que eu vou aprender isso se eu não vou aplicar isso na minha vida? Muito interessante vocês mencionarem isso, porque há alguns dias atrás eu passei por uma situação
que eu precisei mostrar para os meus alunos aonde que o que eu estava ensinando para eles ia ser aplicado, né? Que foi justamente essa questão de que estava mencionando, essa questão da física, da química, como assim, né? Então a gente estava em sala de aula trabalhando sobre carboidratos, e daí a minha aluna olhou para mim, tá, mas eu não consigo enxergar onde é que isso se insere na minha profissão, por que que eu tô aprendendo isso? Né? Claro que, no caso, a disciplina é dada para um início do curso ainda, então era ali um prodígio, né? Uma pessoa já querendo entender Claro. por que ela tinha que aprender aquilo. Daí, no caso, como Sim. era um teste para carboidratos redutores, para analisar reatividade, né? Eu falei para ela, bom, então vamos na seguinte situação. Tu tá lá trabalhando na tua farmácia de manipulação e começa a dar problema no controle de qualidade do teu xarope, né? Que é sacarose. E daí te perguntam como é que tu vai fazer para analisar se esse xarope tá bom. Tu tem pouco recurso, tu só tem esse teste. Como é que tu vai dizer se ele tá ou não adequado? Eu falei para ela, se tu aplicar esse teste, tu pode descobrir se a sacarose inverteu ou não. Aí disse, olha, é uma aplicação prática do que não se espera que aconteça, né, no desvio da qualidade do produto, porque a gente não quer que isso aconteça na maioria das vezes. E tu consegue, aplicando um conceito básico, daí se determinar se tá ou não em conformidade. Daí ele, entendi, agora faz sentido. Então também vai muito da nossa postura como professor em ter a humildade de receber aquela dúvida e saber administrar ela e abraçar, né, o aluno nesse sentido. E não simplesmente, né, assumir uma postura de não, você precisa Eu aprender isso acho porque que você isso é tem que aprender. Não, fundamental. eu acho que é importante explicar por que a gente está falando uma coisa. Então, toda aula eu busco mostrar para os meus alunos qual que é o objetivo daquele encontro que a gente tem. Onde é que eu quero que vocês cheguem? E a mesma coisa no fim, o que vocês precisam responder com o que a gente conversou. Acho que assim a gente consegue direcionar e nortear um raciocínio e facilita a vida de todo mundo. Que legal, que legal. E isso, professor, que o senhor falou em Com relação a certeza. você fazer uma pergunta dessa sobre uma possível aplicação e ouvir esse tipo de resposta, eu já ouvi muito. E assim, é extremamente frustrante, porque você está lá basicamente só como um ouvinte, né? Extremamente Uhum. passivo, sabe? Você Mente, né, Denis? não consegue ver essa aplicação. Então, muito legal você trazer isso e tipo, só mostra mais uma vez que os seus alunos vão sair com uma formação diferenciada, viu? Com certeza. E assim, o que eu vejo é que esse tipo de postura ela pode vir de duas formas. Uma porque a pessoa realmente possa ser arrogante, né, e não queira compartilhar e dar abertura para o aluno, e isso também, na primeira vez que um aluno pergunta, dependendo da resposta do professor, de como Sim. ela for, a turma inteira não pergunta mais. Isso. Começa daí. Você perde a turma na primeira pergunta. E também Inibe todo mundo. de participar da sala de aula, né, professor? E a segunda pode ser porque ele não saiba como correlacionar aquele conhecimento. E não é demérito nenhum você não saber, às vezes, porque é uma área totalmente distinta da tua, né? Mas você tem que ter a humildade nesse momento de, como uma pessoa que tem mais conhecimento, tentar falar, vamos pesquisar, vamos trazer aqui, eu trago um exemplo na próxima aula, me desculpa, vou me atentar a isso e não deixar acontecer mais com a próxima turma, né? A questão de você tá se atualizando sempre, não é, professor? Eu acho que eu conheci profissionais nesses dois sentidos quando existe esse tipo de situação. Então, professor João, uma coisa que a minha experiência tem me mostrado, né, eu até às vezes troco um pouco dessas ideias, né, com as minhas supervisoras, é que a gente nunca sabe, nunca vai saber Não tudo. tem E a como. gente não precisa saber tudo. Mas a gente precisa ter humildade para reconhecer isso e a partir disso buscar, né, suprir essa necessidade. Então eu, apesar de ser aí, digamos, né, um principal elemento que ensina, eu aprendo muito com dúvidas que eles têm, eu aprendo muito com a forma com que eles recebem o que eu levo, então acho que vai naquele sentido que a gente estava falando, né? A Troca, gente né? está sempre se atualizando, sempre trocando, então é isso aí mesmo. Eu também vejo, eu tenho percebido que esse tipo de interação tem me tornado um profissional muito melhor do que eu sou, porque a gente tem um grupo hoje com 15 alunos. Além disso, eu comecei também
lecionar, né? Então, você ter esse tipo de interação com os alunos te abre muita mente. Eles trazem, e outra, eles te trazem o mundo real deles, né? Sim. Porque às vezes a época que você trabalhou, a época que você atuou, as perguntas, as tecnologias eram distintas. Eles trazendo isso, você acaba sempre tendo essa necessidade de estar se atualizando por si só, né? Muito interessante. Gente, bate-papo incrível, né, professor Marcel? Cara, é assim, Marcel é brilhante pesquisador. Você olha o currículo dele, dá para ficar falando só de pesquisa, mas você vê, você sente e você acaba pegando um pouquinho desse teu amor, Marcel, de ensinar, só de conversar contigo, porque você não é aquele cara que está lá no topo da carreira com um belo de um artigo, não é aquele perfil de pesquisador que é o estrelinha, não, você tá para servir, para ensinar, para transmitir, né? É uma consequência de todo a tua dedicação e amor aí pela docência. E você prefere muito mais falar sobre isso e demonstra muito conhecimento, né? Tá se atualizando nessa área, um professor de bioquímica, toxicologia, tecnologia farmacêutica, publica artigos nas revistas mais conceituadas do mundo e tem a humildade de falar: opa, estamos diante de uma nova situação, eu vou fazer um curso de docência. Aplicar as novas tendências para quê? Para poder servir melhor, para pegar esse meu público e servir melhor. Cara, fantástico. Eu queria que todo mundo tivesse um pouco mais de Com Marcel certeza, aí, né? Das com características certeza. de Marcel. Né, Camila? Camila, Demis, tem mais algumas perguntas aí? Vocês estavam curiosos sobre algumas temáticas? Eu aqui, enquanto os nossos participantes aí vão pensando, eu queria, Marcel, também agora pegar uma deixa, que eu acabei de te elogiar, acabei de ver teu currículo, e aí nós estamos num momento onde existem poucos concursos, no Brasil Uhum. existe pouco mercado para o pesquisador, e aí, como que você fica nessa situação? Como nós ficamos, né? Nessa situação? Como que você está conduzindo a tua carreira neste ponto? E se isso é algo que está te incomodando e você está vendo uma perca para o país para os próximos anos? Complementando a tua angústia, né? Ontem a gente viu aí que 93% dos recursos destinados à ciência foram vetados, né? Então o cenário ele parece que tende, né, a ficar ainda mais complicado. O Mas ministro, né? O, entre aspas, aí, astronauta, né? Ele acabou de dizer que pensou em pedir as contas devido ao corte, né? Pois é, eu vi também isso. É. Então, né, João, eu acho que assim, ó, essa pandemia, ela acabou, né, no contexto da ciência aqui no Brasil, eu percebo uma tendência bem interessante nos meus colegas que já estão concursados e que orientam, né, o pessoal está explorando uma outra linha que antes acabava ficando um pouco de lado, em detrimento aí, no caso da bancada, né? Que Uhum. são as revisões sistemáticas, Sim. meta-análises, que é pegar trabalhos que já existem, né, que já foram publicados, e tu fazer uma análise mais crítica deles. O que é tão importante quanto, porque viabiliza muito o acesso a uma grande quantidade de informação de uma maneira mais simples, Uhum. né? Então, eu acho que isso mostra uma tendência à adaptação, que as pessoas, o brasileiro, ele gosta tanto que ele dá um jeito de, mesmo nessa situação de não poder ir para a bancada, de não poder estar conduzindo o experimento na prática, tu fazer ciência igual. Então isso eu acho muito interessante, né? Que eu acho que o segredo está aí, né? Nessa flexibilidade, nessa capacidade de adaptação, né? Porque as coisas elas são cíclicas, né? A gente vem agora de uma retração em investimentos. Até um tempo atrás, acompanhei uma palestra que a minha ex-orientadora ministrou, e ela mostrava que no ano de 2010 a quantidade de recurso que tinha era muito grande perto do que a gente tem agora. Sim, sim. Mas a gente também estava vindo de um cenário Muito anterior ruim, né? onde a quantidade de Uhum. recurso era tão pequena quanto agora. Uhum. Então isso é uma questão cíclica. Uhum. Eu acho que, sem dúvida alguma, esse tipo de situação difícil, ela nos prepara, ela nos torna mais resilientes, e isso, apesar de ter um lado muito triste, que é
que aqueles pesquisadores que estão iniciando, que ainda não conseguem, né, se sustentar e se organizar nos seus trabalhos com essa pequena quantidade de recurso, vai permanecer quem realmente quer fazer a diferença. Uhum, com certeza. Então, teve um momento aí que muita gente acabou indo para pós-graduação, muita gente fazendo mestrado e doutorado, quando na verdade não era bem a intenção deles utilizar os títulos, né? Então a gente também perde muito recurso humano nessas eiras e beiras. Uhum. Então eu acho que essas dificuldades aí, elas vão realmente selecionar quem que quer fazer a diferença, quem que quer explorar o que puder para seguir conduzindo seus trabalhos e desenvolvendo a pesquisa que construiu e constituiu. Nosso grupo tem muito essa pegada nas reuniões, né? Eu falo muito para eles que a gente não pode desanimar, porque realmente são cíclicos, as coisas podem melhorar, e quando melhorar, a gente realmente tem interesse em se manter. A gente precisa estar com um bom currículo, a gente precisa estar envolvido, a gente precisa continuar fazendo pesquisa. Não dá para desanimar nesse sentido, né? E aí, sobre as revisões, professor, eu concordo contigo, sabe? As revisões da literatura, uma revisão bem feita, ela pode ter um impacto na comunidade científica muito grande, né? Como se a gente tivesse pescando diamantes no trabalho dos outros, né? Pegando alguma coisa que eles deixaram de passar de um todo, né? De um geralzão e colocar e levantar novas hipóteses, que essas novas hipóteses podem ser comprovadas por outros pesquisadores de outro mundo, de outro país, e resultar em algo revolucionário aí também, né? Eu acredito muito nisso. Nosso grupo trabalha com revisões, nós temos publicados aí uma faixa de 2, 3 revisões anuais, em boas revistas também, e é uma forma que nós encontramos de estar mantendo a produtividade nessa época de pandemia também, cara. Perfeito. Não tem jeito, né? Então, professor Marcel, você gostaria de deixar mais alguma mensagem? Tem algum tema aqui que a gente não tocou? A gente já está chegando a 1 hora, geralmente é o prazo que a gente tem, né, com os nossos convidados, para a gente caminhar para aquelas considerações finais. O que você queria deixar para os nossos ouvintes aqui, para todo mundo que está começando nessa carreira, nesse universo farmacêutico que envolve 10 grandes áreas, aí 135 possibilidades de atuação, esse universo que por si só já deixa todo mundo maravilhado, mas ao mesmo tempo confuso, né? Como que faz, né, com isso, né? Quando a gente tem muita opção, dificulta, Pois é. né? Não adianta. Dificulta. E Mas nesse caso, ser farmacêutico nos possibilita muitas opções, né? 135 áreas de atuação é bom, é bom, é bom, é bom. olha, professor João, eu acho que de tudo que a gente conversou, né, a gente sempre conseguiu deixar bem claro a importância da gente valorizar conhecimento, né? Então, acho que se existe aí uma mensagem que precisa ser reforçada, é justamente isso, né? A necessidade da gente valorizar o conhecimento e a diferença que ele pode fazer na vida das pessoas, na sua própria vida, né? E na vida das pessoas com quem tu convive. Uhum. E eu acho que no contexto de valorizar conhecimento, a gente precisa também valorizar a ciência, que é a partir dela que a gente constrói, que a gente aprofunda, que a gente desenvolve, que a gente comprova, né, os saberes, e mais importante ainda, valorizar também, né, o papel que o professor tem, né, nessa caminhada toda. Então, acho que a mensagem que fica é justamente isso, valorizar, né, o conhecimento e todas as formas de construção dele. Isso realmente, ao meu ver, faz a diferença, né, na carreira de uma pessoa. Sensacional. Professor Marcel é um intelectual. A gente fica até com vergonha de fazer pergunta para ele, né? Porque mas a humildade dele, a simpatia dele me torna um aluno sem medo de conversar contigo, professor. É um prazer ter você aqui, viu, cara? Você é uma pessoa, gente boa demais. Demis, e aí, considerações finais? Aprendi, eu aprendi demais. É muito bom ter tipo, pessoas que têm
tem essa visão macro, né? Como o professor Marcel tem. E, e assim como para mim foi, eu acho que para todo mundo que está ouvindo vai ser também de grande aprendizado, né? Mais uma vez agradecer, né? Ao professor pela presença. E aí, Camila, considerações finais? Tá com a internet ainda Ainda aí? tá segurando um pouquinho aqui. Tá segurando? Então pronto, pois Eu queria pronto. agradecer pela disponibilidade, pelas palavras. Me trouxe muitos tópicos assim importantes. É um conhecimento que assim é de fácil entendimento, sabe? A forma que vocês conseguem falar, que vocês conseguem transmitir a ideia é incrível. Eu queria agradecer por isso. Não é todo mundo que tem esse dom. Algo que eu, Pode falar, é, professor. algo que eu vejo, sabe, Camila, na fala de professor Marcel, é que independente da região, né? Norte ou sul, sudeste, nordeste, qualquer região do Brasil, a gente vê o professor, um professor Sim, preocupado. Os que nós temos entrevistado, tá, professor Marcel? Nós estamos conseguindo, com todos eles, você vê que são professores que estão tentando se reconstruir, tentando se adaptar, tentando falar, não, não é porque eu sempre fiz dessa forma que hoje, com essa nova geração, eu tenho que manter. Eu tenho que ver o aluno, as qualidades deles, as capacidades deles, são muitas, né? São totalmente alfabetos digitalmente, e muitas vezes a minha geração não era já. Estou com 36 anos. Então a gente precisa dar 2 passos para trás, ter humildade, reconhecer nossas limitações buscar. e buscar junto com eles. Muitas vezes os meus alunos me ensinam a utilização de alguma ferramenta. Saber reconhecer aonde eu posso contribuir e saber que esse processo deles nos auxiliar está fazendo a formação deles ser melhor, porque a gente não pode esquecer que a gente aprende uma informação. Se a gente só escutar ela, a gente vai gravar de 5 a 10%, né? Se a gente escutar, escrever, aumenta um pouquinho a capacidade de armazenamento dessa informação. Agora, se a gente transmitir, se a gente ensinar, isso praticamente fica gravado na memória para sempre, né, professor? E você tem muito essa visão, eu só quero te agradecer e eu espero que, eu tenho certeza que o próprio corpo docente aí esteja aprendendo com a tua visão também. É um prazer imenso tê-lo aqui e com certeza a gente vai continuar colaborando muito e no terceiro Concaf, vamos ver se você participa mais ativamente aí, né, professor, para ajudar a gente também com toda essa tua capacidade intelectual aí, e de transmissão de saber. Eu quem agradeço novamente aí a oportunidade, né? Eu fico muito feliz que a gente tenha, né, digamos assim, extrapolado esses limites físicos, né, territoriais e Uhum, feito esse contato, né, em prol de algo comum e que nos comove, né, que é a ciência uhum, aliada ao conhecimento e à transmissão desse saber. Eu uhum. falo com propriedade porque foi algo que eu experienciei na minha vida, né? O que um professor pode fazer na formação de um aluno. Então, eu acho que essa é uma das questões mais importantes, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? Lembrar que já esteve ali e pensar de que forma que eu posso tornar essa experiência, esse processo, essa passagem, né, mais produtiva para todo mundo. Acho que a gente só tem a ganhar, né, fazendo esse tipo de consideração e de raciocínio. Pois para mim valeu demais, pessoal. Vocês que estão aqui escutando esse podcast, não se esqueçam, compartilhem, sigam nossos canais. A plataforma também está no Spotify e no Google Podcast. Além disso, no site concaf.com.br e aqui no YouTube. Um abraço a todos e muito obrigado, professor Marcel. Tenha um ótimo resto de ano aí, muito trabalho pela frente ainda, né? Que venha o P2 e muito saber. Vamos transmitir muito saber. Não sei se você sabe, mas o slogan do TVSTC, nosso canal aqui do YouTube, é transmitir saber para todas as idades. E uma palavra que você usa Tem muito, como né? A mesmo. gente tenta muito focar nisso também. Então foi ótimo falar contigo, Não, professor. uma honra, a honra foi toda minha. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição, né? Porque assim como vocês, eu gosto muito de conversar. Então não tem como dar errado, né?
Não tem como dar errado, não tem mesmo, porque eu se Tá tudo deixar, eu certo no falo o dia final. inteiro, né? Não com tanta propriedade e com tanta formalidade, né? Eu sou mais largado, viu, professor? Mas a gente conversa, dá bem. No final a compreensão é igual, É, né? Muda-se os dialetos, mas o importante é a a gente tem mensagem. um. O importante é a mensagem, exatamente. Ei, obrigado demais.